Durante milhares de anos, o céu noturno foi um dos maiores mistérios da humanidade, pontos de luzes espalhados pela escuridão. Naquela época, não sabíamos como o céu realmente funcionava. Não entendíamos as estrelas, galáxias e nem a imensidão que existia além do nosso planeta. Mas com o avanço da tecnologia e da ciência, começamos finalmente a enxergar um pouco mais longe. Telescópios mais poderosos, satélites, observatórios espaciais. E mesmo assim, tudo que conseguimos compreender até agora talvez represente menos de 1% do que realmente existe no universo. Enquanto olhamos para o cosmos, quanto mais tentamos entender o que está lá fora, mais esse sentimento cresce. Porque o espaço não é apenas misterioso, ele é hostil. Um ambiente onde temperaturas pode congelar instantaneamente ou atingir níveis tão extremos que, mesmo à distância, podemos sentir o poder dessa estrela. Um lugar repleto de radiação mortal, forças gravitacionais devastadoras e fenômenos capazes de destruir mundos, planetas, estrelas, simplesmente apagando tudo que existe. E eu me pergunto, como algo pode parecer tão silencioso, tão vazio e ao mesmo tempo esconder uma escala tão colossal e inimaginável? Antes de revelar os absurdos que o universo esconde, precisamos começar pelo lugar que chamamos de casa, o Sistema Solar. O nosso sistema contém 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E no centro de tudo existe uma estrela gigantesca que sustenta todo esse sistema, o Sol. Mas entre todos os planetas existe um que domina o sistema solar em tamanho: o Júpiter, o maior planeta que orbita o Sol. Ele é tão gigantesco que mais de 1000 planetas do tamanho da Terra caberiam dentro dele. Mas Júpiter é muito diferente do nosso planeta. Ele não tem solo sólido. Não existe chão. É um mundo formado quase inteiramente por gases. Um planeta dominado por tempestades violentas, pressão esmagadoras e nuvens gigantescas compostas por amonia, água e outros gases. Os ventos em Júpiter podem ultrapassar 500 km/h. E suas tempestades são tão grandes que algumas são maiores do que o continente inteiro da Terra. Agora, imagine uma tempestade com o tamanho de um continente inteiro, em alguns casos ainda maiores do que o próprio planeta Terra. Agora, vamos para outro gigante do Sistema Solar, que é Saturno, o segundo maior planeta que orbita o Sol. É famoso por algo único no nosso sistema: seus anéis. Eles se estendem por centenas de milhares de quilômetros pelo espaço e são formados por bilhões de pedaços de gelo, rocha e poeiras, orbitando o planeta em velocidades impressionantes. Mas por trás dessa beleza existe um ambiente extremamente violento. Saturno também é um gigante gasoso. Lá dentro não existe superfície sólida, apenas camadas profundas de nuvens gigantes, tempestades colossais e pressões esmagadoras.
E se os ventos de Júpiter já pareciam absurdos, em Saturno eles podem ultrapassar 1.800 km/h. No centro de tudo está o verdadeiro gigante do nosso sistema, o Sol, a estrela que fornece luz, calor e energia para todos os planetas ao seu redor. Comparado a ele, todos os planetas parecem minúsculos. No interior do Sol, a temperatura do Sol pode chegar a 15 milhões de graus Celsius. É literalmente uma fornalha nuclear colossal, onde reações atômicas acontecem a cada segundo. É essa energia que viaja pelo espaço e torna possível a existência de vida na Terra. Só o sistema solar já é algo fascinante e ao mesmo tempo assustador, considerando os tamanhos e os fenômenos que contém. Mas isso é apenas um pequeno ponto perdido dentro de algo infinitamente maior. E é exatamente aqui que os verdadeiros absurdos do universo começam a aparecer. Essa é a estrela UY Scuti. Ela é considerada uma das maiores estrelas conhecidas do universo. Para entender o quão monstruosa ela é, precisamos comparar algo familiar: o nosso sistema solar. O Y Scuti estivesse no lugar do Sol, ela não ocuparia apenas o centro do sistema. Ela se expandiria tanto que engoliria as órbitas do Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Mas não para por aí. Sua superfície chegaria perto da órbita de Júpiter. Isso significa que todo o espaço onde hoje existe 4 planetas simplesmente estaria dentro da estrela. O diâmetro de Scuti é cerca de 1.700 vezes maior do que o Sol. Se alguém pudesse viajar em um avião ao redor do Sol, levaria alguns meses para dar a volta completa. Nessa estrela é bem diferente. Para dar uma volta nessa estrela levaria décadas para simplesmente uma volta. Esse é o HD 189.733b, um dos planetas mais violentos já descobertos. Esse planeta distante é um gigante gasoso, semelhante a Júpiter, mas muito ao extremo. A temperatura em sua atmosfera pode ultrapassar 1.000 graus Celsius. Mas isso é apenas o começo. Os furacões da Terra, que é um dos fenômenos naturais mais devastadores, o furacão mais forte já registrado teve em cerca de 300 km/h. Mas neste planeta, os ventos ultrapassam 7.000 km, mais de 20 vezes mais rápido. Isso nos mostra o quão violento e extremo esse planeta é. O furacão mais forte da Terra não significa absolutamente nada perto desse planeta. Não o suficiente, a atmosfera desse planeta contém partículas de silicatos, matérias semelhantes ao vidro, sob temperaturas extremas e ventos supersônicos. Essas partículas formam chuvas de vidro, tempestades onde fragmentos microscópicos de vidro são lançados pela atmosfera a milhares de quilômetros por hora, atravessando o céu como lâminas invisíveis.
mas nenhum dos planetas, estrelas, se compara com a coisa mais devastadora que já descobrimos, que é os buracos negros. O objeto cósmico tão denso e com uma gravidade tão poderosa que nada consegue escapar deles. Nem mesmo a luz, a coisa mais rápida que já conhecemos. Um buraco negro nasce quando a estrela gigantesca chega ao fim da sua vida, sem a energia para sustentar o próprio peso. Essa estrela colapsa sobre si mesma, sendo esmagada por sua própria gravidade. O resultado é quase impossível de imaginar. Um ponto no espaço onde a matéria é comprimida de forma extrema, criando um campo gravitacional colossal. Ao redor dele existe uma região chamada horizonte de eventos. Esse é o limite final. Depois que algo atravessa essa fronteira, não existe mais volta. Planetas, estrelas, luz, literalmente nada passa por ele. Se de repente uma estrela cruzasse o caminho de um buraco negro, a estrela seria rasgada pela gravidade e formaria um disco brilhante de gás super quente, girando ao redor do buraco negro. E esses discos que formam ao redor pode atingir milhões de graus Celsius e brilhar mais que a galáxia inteira. Mas o que torna os buracos negros ainda mais assustadores não é apenas a sua força, que de fato somente a sua força já é descomunal e assustadora, é o fato de que eles não só afetam as estrelas e planetas, mas também o próprio tempo. Segundo a teoria da relatividade de Albert Einstein, quanto mais intensa a gravidade, mais devagar o tempo passa. Isso significa que perto de um buraco negro, o tempo começa a desacelerar. Para compreendermos melhor, se um astronauta passasse apenas alguns minutos perto de um buraco negro extremamente massivo, quando ele voltasse para longe do buraco negro, poderia descobrir que anos, décadas ou até séculos se passaram no resto do universo. Para ele, apenas foram alguns minutos, mas para o universo, um minuto se transforma em enormes quantidades de tempo. Isso mostra que os buracos negros não distorcem apenas o espaço, eles também dobram o próprio fluxo de tempo. E em conclusão, olhando para o cosmos, percebemos algo assustador e ao mesmo tempo fascinante. Nosso planeta, o nosso sistema solar, tudo o que conhecemos é apenas um ponto minúsculo na imensidão do universo. Tempestades maiores que continentes, estrelas gigantescas que engolem planetas, chuvas de vidro a milhares de quilômetros por hora, e buracos negros capazes de deformar o tempo e o espaço e capaz de apagar tudo o que existe. Tudo isso nos lembra de uma verdade inescapável. O universo não foi feito para nós. Ele é indiferente, poderoso e impiedoso, e mesmo assim, nós continuamos olhando para as estrelas, explorando, descobrindo e tentando compreender algo que talvez nunca possamos controlar. Porque no fundo, é esse mistério, é essa imensidão assustadora que torna o universo tão fascinante.